Oi, eu sou a Rai. Hoje eu vou testar produto com vocês, mas antes deixa eu mostrar a situação dessas unhas. Tá tudo meio ressecado, tem algumas unhas descolando, mas pelo menos aguentou mais do que a nossa seleção. Ah, tem essa unha aqui que sofreu um acidente chamado dente de coelho. Eu fui dar petisco pro meu coelho comer e ele mordeu o petisco e minha unha junto. Um querido. Na outra mão, né, não temos grandes acidentes, só uma unha descolando mesmo. Eu não pretendo tirar elas agora, então eu vou hidratar com esse óleo de cutícula que eu tenho aqui. Se eu conseguir abrir. E aí, me contem, gostaram do resultado da Copa do Mundo? É óbvio que não, né? Mas eu acho que poderia ter sido pior. Como, por exemplo, a Argentina ter ganhado de novo. Mas a Espanha fez um good job, é isso aí. E o produto que vamos testar hoje vai ser esse kit de gel de blindagem estrutural. É de uma marca chamada Fanails e vem 6 cores nesse kit. Essa mesma marca tem outros kits que nem esse, mas de esmalte mesmo. Eu vi um kit com tons de marrom, outro com tons de vermelho, e também eu vi um que era só com esmalte magnético, e todos eles vinham com 6 esmaltes. Enfim, esse é um kit de blindagem estrutural. Eu não sei o que blindagem estrutural faz, para que serve. Eu dei uma pesquisada na internet rápido, caso você também não saiba que nem eu. Aqui tá dizendo que um gel de blindagem estrutural é um produto de alongamento e cuidado para as unhas naturais, que combina a base e o gel de construção em uma única fórmula. Geralmente ele é chamado produto 2 em 1. Tá falando que é flexível, que é autonivelante, que proporciona uma camada resistente que protege, reforça e corrige desalinhamentos sem a necessidade de alongamentos. Bom, eu não comprei esse kit para isso. Eu comprei o kit para poder usar como esmalte, porque eu achei as cores legais. E eu pensei, bom, os tons são nudes, eu vou conseguir usar como esmalte. Então, assim, a gente vai testar esse produto para uma finalidade que ele não foi feita. Basicamente é isso. E realmente ele é um produto bem grossinho, mas não é tão difícil assim de aplicar. Eu tenho um esmalte aqui de uma marca chamada Mônica alguma coisa, que ele tem essa mesma consistência. Ele é tão grosso quanto esse gel de blindagem aqui. Então eu acho que eu vou conseguir usar ele porque eu quero. Inclusive eu tô fazendo uns swatches aqui com vocês. Eu vou fazer de todas as cores, tá? Então, pra gente poder dar uma olhadinha em todas as cores como elas são. E daí assim eu consigo me decidir qual que eu vou usar. E esse daqui eu achei muito lindo, ele tem glitter, um monte de glitter, o número 2. Esse é o número 3. Ele tem um tom mais arroxeado. Bem diferente de, sei lá, todos os esmaltes que eu já vi. Sabe o que ele lembra? Quando você tá com muito frio mesmo, e sua unha fica roxa? Ele tem esse tom de cor, esse tom de roxo. Agora vamos pra cor 4. Esse daqui é a cor mais translúcida até o momento. Ele é bem clarinho mesmo. E ele lembra um pouco a cor 3. Ele tem um tom mais arroxeadinho também. Só que é um roxo mais quente, sabe? O outro era um roxo mais frio. Esse é um roxinho mais quente. Só que o outro era um pouquinho mais escuro. E esse aqui é mais transparente. Eu gostei bastante dele. Achei uma cor interessante também. Cor 05. Emitindo sons esquisitos. Eu gostei bastante dessa cor. Ele é bege, né? É um tom amareladinho, begezinho. Lembra muito, inclusive, o que eu estou usando na minha unha no momento, né? Que é a unha da Copa. A cor base que eu passei na unha é muito parecido com esse daqui. Adorei, 0 reclamações sobre a cor. E por último, o número 6, que é um tomzinho de rosa. Eu tinha achado ele bem parecido com a cor número 1, mas depois eu fiz uma comparação deles e eles não são parecidos não. A cor número 1 é bem rosinha
E esse daqui, ele é mais queimado. É rosa também, mas é um rosa queimado, sabe? Enfim, eu vou mostrar pra vocês a comparação lado a lado pra vocês darem uma olhadinha também. Aqui estão as cores lado a lado. A minha favorita foi a 2. Como eu disse, a 1 e a 6 não são tão parecidas assim. A 2 e a 6 se parecem muito mais, mas uma tem glitter e a outra não, né? A 2 tem glitter, a 6 não. Agora, parecidas mesmas é a 3 e a 4. Só que uma é mais escura e a outra não. Eu gostei, eu tive que aplicar o top coat porque deixa uma camada pegajosa em tudo, mas é normal. Para poder facilitar um pouquinho a minha vida, como esse gel é um produto grosso, eu não quero ter que fazer 2 camadas dele, porque a chance de ficar todo borrado e feio é imensa, ainda mais sendo eu que estou aplicando. Então, para poder me ajudar nesse rolê todo, eu vou usar o Color Cushion da Kaisa, na cor 4, que eu tenho, para poder passar na base das unhas. E eu escolhi a cor 02 para poder testar nas unhas. Ela, com esses glitterzinhos, não teve jeito. Eu fiquei que nem inseto atraído por luz. E bom, eu havia aplicado 2 camadas do gel antes e eu não tinha gostado do resultado. Ficou manchado, não ficou legal. Para poder trabalhar com esse produto nessa consistência, tem que ter um pouquinho de habilidade da qual eu não tenho. Mas daí eu fiquei feliz por ter tido a ideia de aplicar o Color Cushion antes, porque no fim eu amei o resultado. Me diz aí o que vocês acharam. E caso vocês tenham interesse, eu posso tentar usar esse produto no molde F1 em um vídeo futuro. Para ver se dá, né? Para alongar as unhas usando ele. Mas eu só vou testar mesmo no molde F1 se alguém aí tiver interesse em ver. Porque eu não sou a maior fã do molde F1. Eu tenho bastante dificuldade de alongar as unhas usando esse método. Mas se alguém quiser ver, a gente faz o teste. Eu apliquei no anelar também, e foi uma camada só nos 2 dedos, e o resultado da aplicação ficou assim. Agora, no meu indicador e mindinho, eu vou aplicar esse esmalte que eu comprei faz tempo e nunca usei. É a cor 011 de uma marca chamada Sunton. Eu comprei na 25 de março, junto com outros produtinhos, e na época eu tava mais ansiosa para poder usar o refletivo. E eu acabei, né, usando ele sim, o refletivo no caso, nas unhas de ano novo. Foi o primeiro vídeo que eu postei em 2026. E esse esmalte aqui que eu comprei junto, eu tinha esquecido dele. E como o tema de hoje que eu escolhi para as unhas é meio fada, com flor e borboleta, eu lembrei dele e eu quero aproveitar de alguma forma aqui. Porque ele é muito lindo. Ele é um esmalte mais gel assim, transparentinho. O fundo dele é rosa e ele tem glitter dourado. E como eu tô com o Color Cushion da Kaisa na base das unhas, do mesmo jeito que eu apliquei só uma camada lá do gel estrutural, eu vou aplicar só uma camadinha desse esmalte aqui também, porque acredito que vai ser o suficiente. A cor base está pronta. Eu vou fazer blush em algumas das minhas unhas. E vou começar pelo dedão. Eu quis ser mão de vaca e reaproveitar a esponjinha que eu usei com o Color Cushion da Kaisa. Mas ela começou a deixar um monte de farelo para trás e a aplicação do dedão não ficou tão clean assim. Mas eu não tirei e refiz porque eu fiz uma flor 3D para poder colar nesse dedo e eu achei que esses pontinhos mais escuros deram uma vibe legal, sabe? Enfim, eu troquei a esponja depois por uma limpa e eu fiz a blush também no meu dedo indicador e no meu dedo mindinho, mas infelizmente eu esqueci de apertar o botão para gravar e não tem o processo, mas o resultado ficou assim, bem neném. Eu vou usar essa paleta de sombra aqui para poder passar na unha. Eu quero fazer um degradê do rosa pro verde. E essa paleta aqui de sombra, ela é maquiagem, tá, gente? É de passar no rosto, não é própria pra unha.
Existem produtos assim que são próprios para unha, mas a maquiagem também serve. Inclusive eu tenho um vídeo falando sobre isso, caso vocês queiram ver, eu vou deixar linkado. E o pincelzinho que eu tô usando, ele é chamado de pata de vaca. Ele é um pincel bem baratinho, mas também não é obrigatório, você pode estar aplicando com o dedo ou qualquer outro tipo de pincel que você tenha que te auxilie de alguma forma na aplicação. Então, nenhuma regra aqui. E eu separei alguns enfeites aqui para talvez usar ou não nas unhas. Também tem as florzinhas 3D que eu fiz e os charmes de borboleta que eu ganhei. Ai, gente, eu adoro ganhar presente de unha. É como se o Natal tivesse chego mais cedo, sabe? É muito legal. Eu adoro. Enfim, eu vou começar usando os adesivos de borboleta. Eu vou aplicar ele no meu indicador e no meu mindinho. Esses adesivos, eu já usei eles no canal, mas não nessa cor. Quando eu comprei um branco e um preto, e eu usei no canal preto. O branco eu usei na mão de uma amiga, e daí ficou alguns pra trás, e eu vou reaproveitar eles aqui que ficou pra trás hoje, pra poder usar na minha unha. E pra poder colar a florzinha 3D, eu vou usar o top coat mesmo. E eu não sei se vocês repararam, mas eu espero que sim. Eu fiz 2 folhas na unha usando um gel verde que eu tenho. E foi mais só pra poder trazer um toquezinho de verde mesmo que eu queria. Eu vou estar colando a florzinha no meio delas. Vocês devem ter reparado que a minha unha do dedo do meio tá branca, mas eu não falei sobre ela em nenhum momento. E isso acontece porque, no resultado, eu achei que essa unha branca ficou estranha no meio das outras, e eu acabei removendo ela. No final do vídeo eu mostro pra vocês como ficou, e daí vocês me dizem se tava melhor com a branca ou sem ela mesmo. E bom, como eu já testei o produto que eu queria testar, eu vou deixar aqui a minha review. Então vamos lá. O produto tem cores muito bonitas e versáteis. Para usar como esmalte é mais difícil mesmo por conta da consistência, mas não é impossível. Eu realmente estou ansiosa para poder testar as outras cores e ver como elas ficam na minha mão, no meu tom de pele, sabe? Agora, eu não sei dizer se o produto esquenta na unha na mão, porque eu usei ele em cima de uma chips, né? Então eu não senti nada. Mas ele deixa uma camada pegajosa bem generosa para trás, o que não é um problema, é só uma característica mesmo. E uma outra coisa é que ele praticamente não tem cheiro. Sério, para sentir o cheiro dele você tem que enfiar dentro do nariz. Eu achei isso bem impressionante, porque geralmente esses produtos para unha têm um cheirinho mais forte aqui e ali, né? E assim, eu comprei esse kit a fim de substituir os meus da Sheijai, que eu tenho, né, que eles estão acabando. Mas, honestamente, eu não acho que eu fiz um bom negócio. Com um pouco mais de 10 reais, talvez uns 20 reais e paciência para esperar a compra internacional chegar, eu teria na mão algo que eu realmente amo usar. Mas eu gostei sim de ter conhecido essa marca, Fan Nails. Inclusive, eles têm uma loja oficial na Shopee, caso vocês queiram procurar. E com certeza eu quero testar mais produtos deles futuramente. Agora, me diz aí, vocês conhecem a marca? Já usaram antes? Me fofoquem porque eu tô curiosa pra saber. E como prometido, esse é o resultado com a unha branca. Eu não tinha aplicado top coat ainda, eu tava só mostrando o resultado aqui. Mas depois que eu apliquei, eu fiquei olhando e eu não gostei, aí eu acabei tirando. E, obviamente, eu prefiro a rosa, tanto que eu usei ela. Mas me diz aí, o que vocês preferem? Vocês preferiam a branca ou a rosa ficou melhor mesmo? Aqui vai uma comparaçãozinha das duas lado a lado. E bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei as unhas, o resultado no caso. Se você gostou, deixa aquele like aí pra mim no vídeo. Se inscreve também no canal para mais vídeos como esse, se você gosta do conteúdo. Obrigada por passar o seu tempo comigo, claro. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Ai, ai. Ai,
agora só foca no seu coração. Ai, que palhaçada. Nas unhas, my nails. Seus nails. As nails. Não foca mais.